Olá, meus alunos. Aqui é o professor Bruno, da disciplina Informática Aplicada à Arquitetura 2, do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho. Essa é a nossa videoaula número 1 do tema SketchUp. Primeiramente, nós vamos introduzir o programa e aprender como cada ferramenta funciona. O SketchUp é aberto, nós vamos agora habilitar as barras de ferramentas. A gente precisa principalmente da barra Large Toolset, que contém quase todas as ferramentas que a gente vai utilizar na hora de desenhar. E no View Toolbars nós vamos habilitar a barra Views. No View Toolbars nós vamos habilitar a barra Face Style. E a princípio são essas barras que nós vamos utilizar. Ok? Bom, agora nós vamos configurar o nosso desenho, tá? A unidade que ele vai trabalhar e qual precisão, de que forma que a gente vai trabalhar. Então a gente vem aqui no Window, Model Info. Aqui do lado esquerdo, selecionar Units, formato decimal. Aqui do lado em centímetros, precisão 2 casas decimais. E fecha. Esse desenho pode apagar. Aqui do lado nós vamos agora aprender cada ferramenta. Essa seta preta é a ferramenta de seleção. Ela serve para selecionar os objetos. Seleciona faces, ou seleciona linhas, ou com a janela de seleção da direita para a esquerda, seleciona tudo. Com a janela de seleção da esquerda para a direita, seleciona apenas o que tiver inteiro dentro dessa janela que foi feita. Ok? Segurando o Shift, você acrescenta objetos na seleção. Apertando Ctrl e Shift, você exclui objetos da seleção. Isso é muito importante na hora que você estiver fazendo uma multiseleção e você selecionar algum objeto que você não quer aquele objeto. Então, se eu por acaso selecionei todos esses objetos, mas essa linha aqui ela não faz parte, eu com as duas teclas pressionadas, Ctrl e Shift, eu consigo excluir essa linha e utilizar o comando que eu quiser nas demais. Aqui nós temos a ferramenta balde de tinta, que faz as achuras nos objetos. Do lado nós temos a ferramenta Erase, que serve para apagar objetos. Ok. Você também pode apagar objetos com a tecla Del, Delete do teclado. Bom, aqui a gente tem as ferramentas de desenho nessa área, tá? Aqui nós temos o retângulo, que desenha retângulos livres ou com medidas específicas. É importante lembrar que o SketchUp, diferente do AutoCAD, ele separa as casas decimais por vírgula e separa as coordenadas por ponto e vírgula. Então, se a gente vai desenhar um retângulo, nós vamos com 50 por 50, então nós vamos digitar. Não, vamos fazer diferente, vamos utilizar 50,1. Então, 50,1, ok? Ponto e vírgula. Agora a outra coordenada, 50,1. Enter. E aqui está desenhado o retângulo. Aqui nós temos a ferramenta Line, que serve para desenhar linhas. Ok. Ferramenta Círculo. Da mesma forma que o retângulo, você pode fazer círculos aleatórios ou círculos com medidas específicas.
Aqui nós temos a ferramenta arco, que serve para desenhar arcos. Dá 2 pontos e digita o raio, ou pega uma referência. Ok? Aqui a gente tem a ferramenta polígono, com esse formato de triângulo. Quando você clica nessa ferramenta, imediatamente você define aqui embaixo sides. Você define quantos lados vai ter esse polígono. Se ele vai ter 6, se ele vai ter 5, se ele vai ter 4 lados ou 3 lados. Ou mais, ou 8, ou 10. Ok? Aqui nós temos a ferramenta de desenho à mão livre, que uma vez clicando no mouse e segurando, mantendo pressionado o botão, você pode desenhar uma linha fazendo com que essa linha siga os seus movimentos com o mouse. Ok? Importante lembrar que quando você tem uma superfície desenhada, se você desenhar novamente dentro dessa superfície, você passa a dividir essa superfície e ter duas superfícies. Ok? E novamente, e novamente, e novamente. Você passa a ter quantas superfícies você dividiu no desenho. Ok? Para que para que duas superfícies que estão ligadas elas passem a se tornar uma superfície única, basta apagar a linha que separa elas. Ok? Se eu quero que essa superfície una-se a essa superfície, basta que eu apague essa linha. E assim sucessivamente. Ok? Ele volta a ser uma superfície única. Agora nós vamos utilizar as ferramentas de modificação. Primeiro a ferramenta Move Copy. Essa ferramenta, agora nós vamos utilizar as ferramentas de modificação. Primeira ferramenta Move Copy. Essa ferramenta, quando ela está na sua forma original, apenas essas 4 setinhas, ela está na função de mover. Quando você aperta a tecla Ctrl, não precisa ficar pressionado, é só apertar uma vez. Aparece um sinal de mais no canto superior direito, que a partir de agora ela passa a ser copiar. Sem o sinal de mais, mover. Aperta o Ctrl, sinal de mais, copiar. Aperta o Ctrl de novo, volta para mover. Aqui nós temos a ferramenta muito importante no SketchUp, que é a ferramenta Push Pull. Essa ferramenta é a que dá o volume no nosso desenho, as coisas que nós desenhamos. Ok? Ferramenta Push Pull, você vai puxando o seu desenho indefinidamente. Ok? Lembrando que a ferramenta Push Pull ela também serve para apagar superfícies. Por exemplo, se eu quero que esse retângulo aqui suma, eu pego essa face e puxo ele até o limite da outra face e ele some. Ok? Aqui nós temos a ferramenta Rotate, que trabalha nos 3 eixos, no eixo verde, no eixo vermelho e no eixo azul. Ok? Uma vez detectado qual o eixo que você quer rotacionar seu objeto, você pressiona a tecla Shift e aí você
pode movê-la para qualquer lugar que ela vai permanecer naquele eixo. E aí você pode rotacionar qualquer superfície que você quiser. Ok? Primeiro você clica, o primeiro clique define o eixo de rotação. O segundo clique, a referência do ponto que vai rotacionar. Ok? E a partir daí, você vai rotacionando ele. De forma aleatória, através de referência, rotacionar até esse ponto, ou até esse, ou através de medida mesmo. Você digita 90 para 90 graus, ele rotaciona o objeto em 90 graus. Aqui nós temos a ferramenta Follow Me, que, como o próprio nome diz, é uma ferramenta de siga-me. Essa ferramenta ela permite que a gente crie das mais diversas, dos mais diversos volumes, dos mais complexos objetos. Por exemplo, esse objeto que a gente criou à mão livre. Eu vou desenhar aqui qual vai ser o caminho desse objeto. Ok? Que ele vai percorrer. Vai ser esse círculo. Esse é o caminho. Tá? Eu, com a ferramenta de seleção, eu clico aqui na linha do círculo. Ok? Depois clico na ferramenta Follow Me e clico na superfície que eu quero rotacionar. Na verdade, a palavra certa não é rotacionar, ela faz uma revolução dessa superfície em torno daquele caminho que eu defini. Ok? Vamos supor que eu queira fazer. Deixa eu apagar esses desenhos. Vamos desenhar aqui um círculo. No eixo desse círculo vai sair uma linha que vai fazer esse caminho. Eu pego a ferramenta Follow Me. Eu posso, primeiramente, selecionar o caminho, depois clicar na ferramenta Follow Me e clicar na superfície, ou clicar na ferramenta Follow Me, na superfície e ir puxando pelo caminho que ela vai seguir. Ok? Aqui nós temos a ferramenta Scale. Essa ferramenta ela permite mudar a escala dos objetos, alongando, colhendo, esticando os objetos, tá? Mas essa ferramenta também permite espelhar os objetos. De que forma? Se eu quero desenhar, eu quero pegar essa figura e quero espelhá-la nessa face aqui, de forma que ela vire para cá. Eu pego aqui nessa face de cá, esse quadrado do meio, ok? E arrasto ele até o lado de cá, digito -1 e dou Enter. E ele espelhou o objeto. Nós temos também a ferramenta Offset, tá? Ela não, diferente do AutoCAD, ela não trabalha, ela não dá offset de linhas, ela só dá offset de superfícies, ok? Então você clica no interior da superfície que você quer dar o offset e digita a distância desse offset, ok? E assim sucessivamente.